Olá, meus queridos, bom dia, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gente, como eu gosto de falar, estamos respirando, mais um dia de milagre, mais um dia que Deus permite a você, a mim, a todos nesse globo terrestre viver. E a gente não deve pensar que meramente vamos viver porque o coração está batendo ou porque você abriu os olhos. Tem propósito, gente. A nossa existência nesse dia tem um propósito. Deus te criou, Deus me criou, Deus nos trouxe a existência unicamente, gente, para que a gente reconheça ou reconheça como Salvador da nossa alma, como nosso Senhor, como digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Então, ao nosso Jesus, todo louvor, toda honra, toda glória. Bendito és tu, Senhor, Criador dos céus e da terra. Bendito és tu, Senhor, que tem dado a mim, ao meu nobre amigo, as pessoas de Deus aí, essas pessoas maravilhosas, o direito da gente ter esse momento aqui, esse momento de compartilhar, de ler, de meditar, de aprender mais da palavra de Deus. Então, bendito és tu, Senhor, que tem dado as vestes, o alimento, tem dado a nós o direito de caminhar, de falar, de se pronunciar. Tem dado a nós, Senhor, por isso que tu és, digo de novo, bendito, tem dado a nós o direito de te louvar, de dizer o quanto o Senhor é santo, santo, santo e digno de toda a honra, de toda a glória. Querido, eu fosse você, glorificava a Deus, porque já, gente, eu digo já, porque isso bate no meu coração e eu me alegro. Nós estamos indo embora, vamos povoar o céu. Nós temos um direito, e esse direito que nós temos foi conquistado pela pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje, gente, eu quero falar sobre algo que está ardendo no meu coração. Eu acredito que vocês já estão vendo o tema aí. Eu quero falar um pouquinho sobre algo que Deus já vem trabalhando no meu coração por esses dias. A liderança cristã. A liderança cristã é uma influência por meio do serviço abnegado. Meu Deus! Por isso, hoje nós estamos, o segundo Timóteo aqui, nós temos aqui, melhor dizendo, temos esse tema, estamos aqui para justamente falar de 2 Timóteo, capítulo 1, verso 5, que diz o seguinte: recordo-me da sua fé não fingida. Paulo falando isso a Timóteo, o jovem cooperador, que primeiro habitou em sua avó, Lloyd, e em sua mãe Eunice. E eu estou, Paulo dizendo, eu estou convencido de que também habita em você. Aleluia! Gente, para quem não sabe, Paulo aqui expressa e traz à tona o propósito desta carta, segundo Timóteo. E eu estou no capítulo 1, e já dei aqui a referência aqui ao verso 5. Então ele diz o seguinte: o objetivo imediato desta carta, dessa maneira que ele traz à tona, a maneira, melhor dizendo, que ele traz à tona de se expressar nesta carta, era o que? Exprimir. Era exprimir um apelo carinhoso, olha que coisa linda, para que Timóteo viesse até a ele. Por que esta carta traz essa expressão? Gente, a principal preocupação de fato de Paulo era o bem-estar da igreja. E ele instrui aqui Timóteo a aperfeiçoar, olha só, a sua organização e garantir o verdadeiro evangelho. Ao perceber Paulo que a sua morte se aproximava, né, algo que estava já na sua mente, seu coração, ele sabia que ele ia ser oferecido, que ele ia ser, vamos dizer, colocado numa situação pela qual talvez ele falasse: poxa, se tirarem a minha vida, eu tenho que já trazer sua orientação a este jovem cooperador, para que ele pregue o verdadeiro evangelho, para que ele persista, insista de ter de fato um compromisso com o ministério pelo qual ele recebeu da parte de Deus. A carta ela é muito profunda, traz muitos ensinamentos, e eu quero me atentar aqui, parar para pensar aqui junto com você, como eu gosto de falar, quando eu falo parar para pensar, ou seja, meditar, matutar nessas palavras que são narradas e são aqui colocadas à tona para mim, para você, neste livro de 2 Timóteo. Primeira coisa que eu quero trazer para você aqui, quero ser breve, mas preste atenção, que Deus traz para mim, para você, nesta manhã, como revelação da parte de Deus. A promessa aqui da vida eterna, para mim, para você que somos discípulos do Senhor Jesus,
é o tema principal, para quem não sabe, dos verdadeiros ministros da palavra de Deus. Ministros que estão empregados conforme a vontade de Deus de revelar, querido, o verdadeiro evangelho, que não é outra pessoa que vai ser apontada aqui, Jesus Cristo de Nazaré. As bênçãos aqui mencionadas são a melhor que podemos pedir para os nossos amados amigos, pessoas de Deus, que tenham paz com Deus. Olha bem, que tenham paz com Deus. Vou falar agora, Pai, nosso Senhor Jesus Cristo e o nosso melhor amigo, que é o Espírito Santo de Deus. Eu continuo dizendo, gente, que da minha parte, como servo de Deus, como queridos, e eu sei que muitos daqueles são escolhidos por Deus a dedo, são ministros do Evangelho. A Deus deve-se dar toda a glória. Qualquer que seja o bem que você, qualquer um venha fazer, a Deus deve-se dar glória, louvor, poder e toda a majestade. Então a glória deve ser ao nosso Deus. Aqui de modo também que eu chamo a atenção das minhas amadas irmãs, servas de Deus, pessoas que Deus tem levantado, colocado realmente um instrumento poderoso na oração, na intercessão. E hoje eu vejo na palavra, gente, coisa mais linda, ver essas mulheres de Deus anunciando o Evangelho, que é o poder de Deus. Então, que de modo que as mulheres piedosas podem animar-se, aleluia, pelo êxito do exemplo de Lloyd e Eunice com Timóteo, que resultou aqui, gente, ser tão excelente, útil, como ministro da palavra de Deus. Por isso, repito, capítulo 1 de 2 Timóteo, verso 5, diz que Lloyd e Eunice, mãe e avó de Timóteo, eram cristãs de fato convertida ao Cristo ressuscitado, com antecedência, possivelmente, por meio do quê? Do ministério de Paulo, em sua cidade natal, como está lá em Listra, capítulo 16, verso 1 de Atos dos Apóstolos. Gente, elas tinham aqui comunicado sua sólida fé a quem? Pensa agora no discipulado. Por isso que eu amo discipulado. Elas tinham comunicado sua sólida fé a Timóteo, mesmo que seu pai provavelmente não era um cristão, não era crente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o que eu quero falar hoje aqui? Qual é a palavra para mim, para você, de fato, hoje, para que você coloque em prática agora? Gente, não oculte, vou repetir, não oculte sua luz, sua fé, aquilo que Deus colocou no seu coração, meu Deus, no seu lar. Não oculte isso. Coloque em prática aquilo que Deus colocou em você. Seja, de fato, uma verdadeira testemunha do Cristo ressuscitado no seu lar, em sua família. Esta terra aí, qual? Sua família. Sua família é uma terra fértil, gente, para plantar a semente do Evangelho, que é o poder de Deus. Permita, em nome do Senhor Jesus, que seus filhos, permita que os pais, irmãos, irmãs, se interem, faça parte desta fé que você recebeu através do Evangelho, que é o poder de Deus, pregado, anunciado pelos ministros da palavra de Deus, por aqueles que são enviados da parte de Deus, por aqueles que são queridos, aqueles que adentram nos lares, aqueles que anunciam o Evangelho, não só em quatro paredes, mas está além das quatro paredes, aqueles que tiram de fato, eliminam da sua vida a ostentação, elimina a ostentação para levar o Evangelho, seja de dia, seja de noite, seja num tempo frio, seja, sabe, num tempo que muitos não querem sair do seu aconchego, mas eles saem e levam a palavra, e oram, e pregam essa palavra porque tem fé no Cristo ressuscitado. Sim, então repito, permita que seus pais, filhos, ou esposa, irmãos e irmãs, se interem de sua fé no Cristo ressuscitado, no Jesus Cristo que se faz presente, e digo mais, assegure-se que eles vejam em você o amor que Deus colocou para que você possa transmitir este amor que só o Senhor Jesus pode colocar em você, em mim, em todos nós, para que a gente possa olhar o próximo, sabendo que esse próximo ele pode ser até o vizinho, pode ser este
amigo no seu trabalho, amiga. Pode ser essa pessoa naquele ônibus, naquele Uber. Gente, é tanta coisa que vem à mente. Sim, permita que essas pessoas conheçam em quem de fato você tem depositado a sua fé. Comece a pensar agora. Este amor, esta palavra que Deus está aí, essa semente, ela pode ser também plantada nessa terra fértil que tem nome. Coloque o nome aí diante do Senhor, como eu orei antes. Eu chamei a existência lares que já se abriram para receber o Evangelho, que é o poder de Deus. Por isso, gente, que nesta manhã, liderança cristã, ela é uma influência por meio do serviço abnegado. Quando você vai ler na palavra do Senhor, quando você mergulha nesta palavra, repito, Timóteo aqui foi um dos líderes mais destacados da igreja primitiva, glória a Deus. Não que ele fosse, gente, forte em todas as áreas. Sim, ele era jovem, ele era tímido e doente, mas foi o cooperador de Paulo e o continuador desta obra do ide e fazer discípulos. Consegue entender agora como é importante quando eu falo compartilhe? Ajude-me a ser semeador, como você pode ser também semeador, semeadora do Evangelho, que é o poder de Deus. Eis que o semeador saiu a semear. O apóstolo Paulo, ele escreveu 2 de suas epístolas, referente aqui, 1 Timóteo, 2 Timóteo, referente a esta pessoa, este jovem cooperador. Sua mãe, para quem não sabe, era judia, seu pai era grego, Atos 6:1. Timóteo, por exemplo, tinha um bom testemunho. Como é que é? Ele tinha um bom testemunho. Não, onde que ele tinha um bom testemunho? Vamos pensar agora. Porque às vezes, gente, é aí que a gente tem que parar para pensar. O nosso bom testemunho só tem que ser nas 4 paredes, onde todo mundo vê, poxa, olha, canta bem, poxa, prega bem, poxa, toca bem, olha, poxa, cuida bem, limpa bem. É só lá nas 4 paredes. Ele tinha um bom testemunho no seu lar. E ainda vou enfatizar, ele tinha um bom testemunho em sua cidade e muito mais fora do seu domicílio. E você pode comprovar isso em Atos 16, verso 2. Timóteo aqui, gente, foi educado, discipulado à luz das Escrituras desde a sua infância. Meu Deus, segundo Timóteo 3, 14 e 15, vai mostrar isso para mim e para você. Tanto é que a sua avó, Lloyd, e sua mãe, Eunice, eram mulheres comprometidas com Deus, e com elas Timóteo aprendeu, sabe ter o quê? Fé sem fingimento. Opa! Fé sem fingimento, desde a sua juventude, como está em Timóteo, segundo Timóteo, capítulo 1 e verso 5. Quero fechar aqui, aleluia, com vocês, para que a gente possa, então, colocar em prática esta palavra como ensinamento, porque aqui tem algumas marcas que me chamam a atenção, que você pode colocar em prática, que eu posso colocar em prática, que nós podemos neste dia, oh meu Deus, trazer à tona aquilo que Deus pode fazer, pode realizar, pode trazer à tona um milagre, uma cura, uma libertação, fortalecimento da sua fé. Primeira coisa que Timóteo, como líder, ele tinha algo que ele não abriu mão, ele colocou em prática, que era realmente aquilo que eu, como líder, como pastor, como enviado, como querido, faço de todas as maneiras possíveis colocar em prática. E aqui está o segredo para aquele que de fato é chamado como atalaia, como aquele que vai cuidar, anunciar o evangelho para o poder de Deus, perdão. Timóteo era um líder que cuidava. Ele tinha um cuidado dos interesses, sabe de quem? Do povo. Daqueles para qual ele era um discipulador. Você consegue já lembrar alguma coisa? Muitas vezes a gente percebe que esse cuidado nos falta. Que esse cuidado não é colocado em prática. Por isso que a Bíblia chama atenção, me chama atenção. Pregue o Evangelho, ensine o Evangelho. Traz a todos os segredos do reino de Deus, mas tenha cuidado, em primeiro lugar, o interesse do povo. Ou seja, eu tenho que ter o cuidado tanto de ensinar, tenho que ter o cuidado de cuidar da minha alma para que ela se encontre com Deus, mas eu tenho que lembrar que qualquer coisa que tome o lugar, seja ela
sabe, qual for que tome lugar, e este lugar sendo tomado não é o lugar pela qual eu sou enviado como atalaia, eu já estou ferindo esse princípio. Então, na minha mente, no meu coração, tudo que está aqui é que eu tenho que falar. Eu tenho que ter um tempo para as pessoas que precisam amadurecer, que precisam ter fé no Jesus. E para isso, a ostentação sempre vai ser colocada de lado. Sempre, gente. Sempre o princípio é, eu tenho que anunciar o evangelho do Senhor Jesus. Pede para mim orar, estou lá para orar. Pedem para mim ministrar, estou lá para ministrar. Pedem para mim tirar um tempo, fazer uma visita, estar lá ungindo, orando, fazer a célula, fazer o discipulado. Isso é a prioridade pela qual eu já estou entendendo que Timóteo tinha. Ele colocou em prática tudo aquilo que seu líder, seu discipulador, colocou diante dele, olha, assim, na prática, não na teoria. Quatro paredes ensina muita teoria, mas quando você sai para fora, você vai enfrentar aquilo que Timóteo estava enfrentando. O líder, aquele que diz ser líder, ele é servo. O líder já tem no seu coração, quem serve as pessoas está servindo a Deus. Ele não visa seus próprios interesses, mas cuida dos interesses do povo de Deus. Timóteo aqui não cuidava dos interesses do povo para alcançar. Olha agora onde eu vou chegar. Timóteo não cuidava dos interesses do povo para alcançar com isso favor pessoal. Te lembra alguma coisa? Viu como é importante a gente parar um pouquinho para aprender junto? Viu como é importante para que a gente possa entender o que é de fato ser chamado por Deus, enviado por Deus? Ele não usava as pessoas. Sua relação com as pessoas não era olha lá, foi a palavra utilitarista. Gente, esse óculos é uma benção. Utilitarista. O apóstolo aqui, Paulo diz, porque ninguém tenha de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses. Filipenses 2:20. E ele vai mais. Jesus foi, de fato é, glória a Deus, Jesus foi o maior de todos os líderes. E ele disse que não veio para ser servido, mas para servir. Quando seus discípulos disputavam, segundo o Evangelho, entre si, quem era o maior entre eles ou dentro deles? Sim. E Jesus agora toma uma atitude aqui. E essa atitude, gente, é algo que eu guardo até hoje. O que ele fez quando eles estavam dizendo, ei, eu vou ser o maior? Não, o maior vai ser eu. Não, o maior vai ser o João. Não, o maior é o Pedro, que toda hora fala, se expõe. Não, o que vai ser? Aí Jesus tomou uma bacia. Eita Deus. E ele pega uma toalha e lavou os pés do seu discípulo. Olha agora, gente, liderança de fato, liderança cristã, é a influência por meio do serviço abnegado. Eu estou aqui como servo de Deus, para servir as pessoas, servindo a Deus de verdade. Você tem que lembrar que aquele que só quer ser servido, ele já está fora. Ele não faz parte do que nós estamos aprendendo aqui. Por isso que, infelizmente, chega uma hora que todo mundo se espalha. Que todo mundo vê alguma coisa e fala, peraí, algo está errado aqui. Algo não tem nada a ver com o Evangelho. Não tem nada a ver com o Evangelho, de fato. Então, segundo Timóteo, traz outra explicação, uma lição para mim e para você, que um líder de caráter provado, ele sempre respalda, ele tem como base aplicar a palavra de Deus. Timóteo, gente, era um homem de Deus, aprovado por Deus. Seu discipulador traz à tona todos esses ensinamentos. Sua vida, Paulo, de Timóteo, estava centrada na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele, Timóteo, era comprometido com a palavra de Deus, com as Escrituras, fiel ao Senhor Jesus Cristo, dedicado à igreja do Senhor Jesus Cristo. Digo mais, Timóteo não buscava glória para si mesmo. Opa! Timóteo não buscava glória para si mesmo. Gente, é uma palavra que aqui, para quem tem entendimento, para quem Deus já trabalha aqui no coração, está tendo resposta de Deus aqui. Timóteo não buscava
glória para si mesmo. Ele não construía e nem construiu monumentos ao seu próprio nome. Meu Deus, que palavra. Você entende? A quem eu, você, todos nós, até aqueles que Deus vai colocar sobre os meus cuidados para ensinar, qual nome tem que aparecer? Qual nome tem que ser glorificado, exaltado? O ajuntamento de pessoas é em nome de quem e para quem? Meu Jesus, aleluia. Ele aqui buscava na igreja os interesses de Cristo, apontando o Cristo ressuscitado. Paulo aqui, gente, denuncia, ele denunciou o fato de existirem na igreja homens que naquele tempo, que buscavam seus próprios, vamos dizer, interesses. Porém, Timóteo, seu discípulo, diferente desse, buscava os interesses de Cristo e apontava para todos o Cristo ressuscitado. Aí vem algo que eu quero aqui para nós fecharmos. Olha só, quando você lê em Filipenses capítulo 2, verso 21, ele ali, Paulo, traz à tona o seguinte: pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Ou seja, Timóteo aqui, este homem, este líder, levantado através do ministério do apóstolo Paulo, ele tinha de fato um caráter provado. Timóteo tinha um zelo pela sua vida e também pela doutrina dos apóstolos. Timóteo era um homem consistente na teologia e na conduta, segundo aquilo que ele foi orientado, discipulado pelo seu discipulador, apóstolo Paulo. Seu caráter de Timóteo, era aprovado, pois o próprio Paulo, apóstolo Paulo, ele escreve: e conheceis, olha o que ele diz, e conheceis o seu caráter provado. Filipenses capítulo 2, verso 22. Timóteo era um homem irrepreensível, gente, que tinha bom testemunho dentro e fora da igreja. A vida do líder e a vida da sua liderança. Ou seja, liderança não é apenas performance. Eita, meu Deus, não. Liderança não é apenas performance. Me lembra tanta coisa aqui, meu Deus. Mas, sobretudo, integridade. Posso repetir? Liderança não é apenas performance. Não. E digo mais, mas sobretudo é integridade. Meu Jesus, liderança, gente, como influência, ou seja, um líder, vou dizer assim, um líder que traz à tona uma influência, ele deve sempre apontar em primeiro, mas sempre em primeiro, gente, tudo que vai ser feito ou falado. A evidência é a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem alguns que aparentemente trazem algumas coisas que parece que é para o bem, e no final resulta algo que é para o mal. A liderança jamais, ela é uma liderança neutra, ela sempre vai apontar algo para o bem, que seja o Evangelho de Cristo, o nosso Senhor Salvador, ou ela aponta algo que é de seu interesse. Pega essa. Eu nunca vi, eu não queria falar, mas eu tenho que trazer à tona. Eu nunca vi uma época que tudo tem valor. Tudo aponta para algum tipo de valor. As pessoas não querem criar um ajuntamento para que haja cura, libertação, salvação. Mas elas criam algum tipo de ajuntamento, porque por trás disso tudo existe o quê? Um valor. Para um bom entendedor, eu acredito que está entendendo o que eu estou expressando aqui. Tome cuidado. O Evangelho de Cristo é o poder de Deus, principalmente para que salvação, cura, libertação. Traz à tona tudo que está oculto. É revelado porque a palavra é o poder de Deus. Gente, um líder sempre vai influenciar. Infelizmente, eu tenho que dizer isso sempre. Ou para o bem, ou para o mal. E como é que eu vou entender se é para o bem ou para o mal? O evangelho está sendo pregado, está sendo ensinado, sinais, prodígios e maravilhas estão acontecendo. A conversão de fato, e a conversão, esse dia eu falei, conversão não é apenas alguém dizer, levantar a mão, aceitei Jesus, estou aqui com meu diplominha de batismo. Não, a conversão é a metamorfose. Lembre-se que Jesus chegou para Pedro. Quando você se converter, então aí a gente entende, ele estava com quem? Andava com quem?
Então, gente, eu falei esses dias, tem uma live falando sobre isso, porém eu fecho dizendo, a liderança jamais ela é neutra. Um líder, ele pode ser bênção ou ele pode ser maldição. Timóteo era a bênção de Deus, aleluia, pois a sua vida, gente, apontava para o Cristo ressuscitado, pois sua vida, ela de fato referendava seu ensino na doutrina dos apóstolos. E quando eu apresento a doutrina dos apóstolos, eu sei que o meu falar, o meu agir aqui acontece na vida daqueles que eu já orei antes, sinais, prodígios e maravilha, cura, libertação. As pessoas são arrancadas das trevas para a luz. As pessoas sentem a presença do Espírito Santo, porque só Ele, quem é o Espírito Santo, pode te convencer, me convencer, nos convencer do nosso erro e dos nossos pecados. E a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. A Bíblia também diz que todo aquele que confessa que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua alma, segundo a palavra, não duvidando e crendo nessa palavra que é poder de Deus, será salvo. Pois eu digo a você, meu nobre amigo, pessoa de Deus, que aceitou, que está aceitando, que está entendendo, glorifique a Deus, porque esta palavra é para mim e para você. O Timóteo aqui, gente, era um líder consagrado à causa do Evangelho. Timóteo não era um líder, segundo muitos aqui podem até buscar esse entendimento que eu estou falando, mas Timóteo não era um líder subserviente a homens. Opa, Timóteo não era um líder subserviente a homens. Ele servia ao Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus. A quem você serve? Eu sirvo ao Senhor Jesus Cristo. Prego o seu Evangelho. Eu me coloco diante do Senhor como um vaso, para que Ele venha cuidar, limpar, purificar, me usar segundo o seu querer, segundo a sua vontade. Nesta manhã, eu me coloco à disposição desse Senhor e Salvador, que não é outro, Jesus Cristo de Nazaré. E por isso eu digo, ele, Timóteo, serviu o Evangelho. Eu sigo ao Evangelho do Cristo ressuscitado. E Paulo deixa algo lindo para mim e para você. Pois ele escreve em Filipenses capítulo 2, verso 22. Ele diz, pois serviu ao Evangelho. Ele dizendo de Timóteo, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Ele era servo de Deus, dedicado ao serviço do Evangelho, assim como eu me coloco à disposição do Cristo que me chamou e que me enviou. Quem serve a Deus, eita, olha agora, quem serve a Deus, não submete, vou repetir, quem serve a Deus não submete aos caprichos dos homens, não fica preso à ostentação das coisas desta terra. Quem serve a Deus não depende de elogios e nem teme as críticas. Quem serve a Deus não anda atrás de holofotes. Servir a Deus é servir ao Evangelho. Servir a Deus é servir as pessoas, pois quem serve as pessoas serve a Deus. É colocar a sua vida a serviço do reino de Deus na proclamação e ensino do Evangelho. Assim sou eu, um querido da parte de Deus e que te abençoa. Em nome de Jesus. E que diz que hoje, esse dia, é o dia que o Senhor preparou para mim e para você, para a gente glorificar. Preparou para que você possa o aceitar. Então aceite a Jesus como o único Salvador da sua alma. Este dia Deus preparou para que você tenha de Deus aquilo que você precisa, para que a porta se abra, para que a cura adentre no seu lar, para que o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, toque na sua mente, quebre todo pensamento contrário a esta palavra, para que hoje, como ministro do Evangelho, eu declaro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que a bênção do nosso Deus, Jeová Jireh, te alcance, que ele corra, grude em você e não te solta até aquele grande dia, a hora maranata, vem Senhor Jesus, como ministro do Evangelho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que hoje o seu dia seja um dia de vitória em todos os sentidos, e glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo de Deus, aleluia, queridos, que Deus te abençoe, assim como a nossa irmã Rosenice Mendes, mestre na palavra, está dizendo aqui, glória a Deus, sim, glória a Deus. Que esse dia você possa parar um pouquinho, meditar na palavra,
Essa live vai estar gravada. Você pode ver em outros momentos. Você pode compartilhar. Você pode tirar prova os versos que foram citados. Você pode mergulhar em 1 Timóteo, 2 Timóteo, aprender ali o que é de fato ser um líder na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como ministro, eu agradeço a Deus por este dia, por você ter tido esse momento comigo, por você estar ali falando, meu Deus, é verdade, se fato é verdade, está escrito. E por você também estar compartilhando esta live. Que o Senhor Jesus te abençoe em todo sentido. Eu digo amém. Tenha um bom dia, querido. Oh, querido, se Deus é por nós, meu Deus, quem será contra nós? E agindo Deus, quem o impedirá? Eu digo ninguém. Alô e bom dia. Graça e paz.